boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Questões da Justiça. Hoje propomos falar da prevenção de crimes sexuais contra menores. Para tal, temos connosco aqui no estúdio o Sr. Carlos Reis, Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Olá, boa noite, Sr. Carlos Reis. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Boa noite, Yara, e muito obrigado também pelo convite da parte do programa Questões da Justiça. O novo Código Penal de 2004, que substitui o de 1886, tem servido para combater os crimes sexuais? Eu julgo que sim. Quando falamos no Código Penal, o Código trouxe respostas e enquadramento e conceitos mais modernos relativamente aos crimes sexuais, não só contra menores, mas também contra adultos, ou seja, os crimes que põem em causa a autodeterminação, a vontade de decidir a prática ou não do ato sexual pelo adulto, e tem dado uma resposta que, a nível dos tribunais e das forças de segurança, me parece altamente satisfatória. 13 anos após a sua entrada em vigor, a sua avaliação é positiva? É francamente positivo. Eu julgo que não há nem leis, nem normas ideais. Mas é importante destacar que este código e estas normas estão de acordo com o quadro internacional e as correntes mais modernas de enquadramento jurídico relativamente aos crimes sexuais, e dá uma abrangência muito grande às situações mais graves de violação dos bens jurídicos que devem ser protegidos pelas leis. Qual é o perfil do abusador sexual? Ou seja, é jovem, é maduro, é da terceira idade? Que camada social pertence? Bom, aqui, entrando até mais em concreto no que trouxe como tema os abusos sexuais e os crimes sexuais contra menores, é importante dizer que estamos a falar normalmente de homens com idades superiores aos 25 anos de idade e, portanto, homens que, sendo jovens alguns, a idade vai até aos 50, 60 anos, normalmente de uma esfera de relacionamento próxima à da criança e em termos de enquadramento social, eu julgo que é bastante transversal, ou seja, não há uma relação entre o abusador e a sua origem, ou o seu enquadramento social e o seu nível, digamos assim, o seu nível social. E qual é o perfil da vítima? A vítima, estamos a falar, hoje em dia em Cabo Verde, até relativamente aos crimes sexuais, de uma vítima em que a idade compreendida está entre os 4 e os 16 anos. Ou seja, temos mais... Uma idade bastante jovem. Bastante jovem. Mesmo comparada com os crimes sexuais praticados contra maiores, nós vemos uma maior incidência de crimes sexuais praticados contra menores. Tem a ver até também com a vulnerabilidade, mas tem a ver também com a forma como esses desvios comportamentais do agressor se refletem, principalmente menores do sexo feminino, embora também ocorra com menores do sexo masculino. Quando eu digo menores, estamos a falar, mais uma vez, principalmente de crianças, não é? Menores até de 14 anos de idade, sendo também relevante dizer que os crimes sexuais praticados contra menores entre os 14 e os 16 anos, que têm alguma relevância, ocorrem ou são participados à polícia, normalmente por iniciativa dos pais, mas aí estamos a falar já de um nível de consentimento do menor, ou principalmente da menor, que a lei dá alguma relevância em termos de ser considerado um crime de menor gravidade comparado às situações das crianças de menos de 14 anos ou das situações em que claramente há a prática de atos sexuais contra a vontade da vítima, não é? Estamos a falar também de crianças que, de facto, estarão, em termos de nível social, aí têm alguma dificuldade em responder, porque nós não fazemos uma radiografia, digamos assim, do enquadramento socioeconómico. Eu julgo que, eventualmente, o ICA terá dados muito mais
relevantes relativamente a essa parte, mas também me parece aí que estaremos a falar de um fenómeno algo transversal, embora é importante apontar que a vulnerabilidade e as crianças-alvo serão claramente as crianças com menos acompanhamento e com situações em que estão mais expostas ao perigo, passam mais tempo na rua, são mais facilmente aliciadas, com vários tipos de engodos, chamemos assim, não é? E que são crianças cujos também o formato e a configuração familiar faz com que às vezes haja situações mais... pais ou responsáveis adultos não tenham tanta disponibilidade e não prestem principalmente tanta atenção aos indícios ou às vulnerabilidades que essa criança demonstra. Não é? O Sr. Carlos frisou há pouco que certos abusos ocorrem em meios íntimos. Portanto, gostava de saber em que momentos decorre normalmente, na maioria dos casos, os abusos sexuais. Quando estamos a falar de crianças, principalmente, e quando estamos a falar de situações de abuso sexual, e mesmo já de abuso sexual com penetração, estamos a falar primeiro de situações em que normalmente não há agressão, não há violência, há outro tipo de ascendência, e principalmente uma ascendência que tem a ver com o facto dessas crianças serem abusadas por agressores, normalmente também homens, com alguma relação ou de parentesco ou de muita proximidade com a família em que essa criança está inserida. Isto não é algo que se costuma dizer, é uma realidade então está verificável a dizer que na maioria dos sociologicamente. casos os abusos sexuais ocorrem em ambiente familiar da criança? Em ambiente familiar ou de alguma intimidade, no sentido até que nós culturalmente em Cabo Verde assumimos, que é de um ambiente familiar alargado, com padrinhos, com tios afastados, com os grandes amigos da família, em que é natural alguma aproximação e até alguns gestos de meiguice e de relação mais afetiva e física entre o agressor e o menor. E a questão é, nós não consideramos um indício de situação criminosa as relações de afetividade e de proximidade que todos os homens têm com as crianças que estão ao seu redor. A questão é mais complexa e que tem a ver essencialmente com atos de natureza sexual e que ocorrem exatamente porque as famílias olham para o agressor como alguém que é próximo, que é de confiança, exatamente, que é natural que esteja com a criança, que passe tempo com a criança, que se quiser levar a criança para ir passear é normal. E eu julgo que aqui é importante perceber-se que não é objetivo nenhum alarmar, mas fazer que as pessoas tenham essa percepção e principalmente não afastarem possibilidades, não é? Sim. Ou seja, o primeiro elemento é dizer, bom, a criança se não há nenhum indício de um comportamento errado e se a criança está bem satisfeita e gosta de estar próximo de adultos, é natural que que os seja pais... visto como um ato natural. Absolutamente. A questão é, nós temos de estar cientes e perceber porque a criança vai reagir e vai nos dizer de formas muito peculiares e não diretas, obviamente, que alguma coisa de errado está a passar. Está bem. Sr. Carlos Reis, que têm feito as autoridades para incentivar as vítimas ou seus parentes a denunciar as violações? Bom, aqui eu acho que é importante fazer uma pequena autocrítica. Acho que este programa vem em muito bom momento porque faz o que nós deveríamos estar a fazer de uma forma mais abrangente com as organizações não governamentais, com as escolas, com campanhas de divulgação junto aos mídias, de passar um bocado a ideia da aproximação entre
o núcleo familiar adulto com as suas crianças, de perceber, de garantir, de identificar e de evitar comportamentos de risco, de fazer o que é normalmente chamado de diagnóstico precoce, que é perceber rapidamente que alguma coisa não está como deveria estar ou como normalmente está, e julgo que há algo de positivo que tem sido feito, que é uma resposta muito pronta e creio eu, bastante competente no combate aos crimes sexuais. Ou seja, há uma sensibilidade generalizada por parte das autoridades que lidam com esta matéria sobre a necessidade de dar absoluta prioridade, seja o ICA, sejam as polícias, sejam os estabelecimentos de saúde, têm tentado responder rapidamente. Mas aí estamos a tentar remediar o mal. A prevenção terá, de facto, de tentar incluir, a nível inclusivamente da questão da educação sexual, um trabalho prévio. Acho que nós começamos a educação sexual muito tarde nas escolas, porque, a propósito da educação sexual, há muito trabalho que é preciso fazer. Não é? Estamos a falar de explicar às crianças um bocadinho mais sobre elas próprias, dos cuidados que elas devem ter, e há coisas que nós devemos preparar as nossas crianças para se defenderem, para saberem perceber, reconhecerem eventuais situações de perigo. Exatamente, e poderem reagir ou alertar-nos para elas, não é? E é algo que às vezes as crianças tentam fazer e não conseguem fazer, e nós também às vezes estamos tão distraídos ou temos tanta confiança no quadro em que a criança se insere, que achamos que é algo que não acontece. E depois porque há a questão do tabu, porque estamos a falar de uma área muito privada, muito íntima da vida de cada um, inclusivamente da própria criança, que ou ainda não tem noção nenhuma, o conceito de pudor ou o elemento pudor ainda não existe, ou quando começa a existir, ela também tem dificuldades em poder falar acerca disso. Não é? Sr. Diretor, tem havido muitas queixas da parte das vítimas? Olha, tem havido demais. Demais no sentido de que significa que nós teremos um número bastante significativo, nada comparável com outros tipos de crimes, mas bastante significativo de crimes sexuais no seu todo, não só contra crianças. A tendência tem sido crescente? A tendência não tem sido crescente, mas tem apresentado um aumento que me parece que é justo dizer, não se refletirá tanto num aumento de ocorrências, mas sim num aumento até da consciência social, da necessidade de participar e de denunciar situações como essas. Ou seja, algo que normalmente se chama de cifra negra, que é aquele número de situações que, ocorrendo, nunca chegam ao conhecimento das autoridades, exatamente porque as pessoas não dão a conhecer. Eu acho que a cifra negra relativamente aos crimes sexuais tem diminuído. Acho que as pessoas têm conseguido ultrapassar os traumas e os sentimentos de vergonha e apresentar queixa, e isso tem sido muito importante. Seja porque conseguimos dar um combate efetivo que passe uma mensagem à sociedade, que, por sua vez, também faz com que as pessoas se sintam mais confiantes em apresentar queixa. Se as pessoas acham que as autoridades não fazem nada, começam a desacreditar na validade da queixa. O facto de as pessoas crescentemente irem apresentando queixa deixa-nos com a ideia que, ou pelo menos com o conforto que as pessoas reconhecem que as autoridades policiais e as autoridades judiciais têm respondido a estas situações. Eu acho que é uma situação, principalmente quando envolve menores, que tem de garantir, obviamente, a objetividade dos serviços que analisam, investigam, acusam e julgam situações de crimes desta natureza, mas tem havido uma sensibilidade generalizada que é importante. Convidamo-lo a assistir a uma pequena reportagem que mostra até que ponto os processos vão até ao fim em relação aos crimes sexuais aqui em Cabo Verde. Vamos assistir. Sr. Procurador, obrigada pela sua participação. Os casos de violação que são presentes aos tribunais têm chegado ao fim? Os processos que investigam os crimes sexuais são de investigação prioritária segundo a Lei de Política Criminal. Por essa razão, quando o magistrado recebe
uma queixa ou uma denúncia por crime de natureza sexual, ainda mais se o ofendido é uma criança menor de 16 anos, então a investigação é prioritária. Portanto, são crimes de investigação da competência reservada da Polícia Judiciária. Normalmente é dar uma atenção especial na investigação. De modo que eu entendo que as investigações vão sempre até ao fim, podendo o processo conduzir, a investigação conduzir à acusação ou então ao arquivamento, consoante os indícios que forem recolhidos durante a investigação. Os violadores são punidos pelos crimes? Na maioria dos casos, sim. Na maioria dos casos, sim, uma vez que há uma orientação jurisprudencial segundo a qual, nos crimes de natureza sexual, deve-se dar especial relevância e atenção às declarações das vítimas, uma vez que trata-se de crimes que ocorrem dentro de quatro paredes, longe de olhares das pessoas. Por essa razão, a vítima e a principal testemunha. Isto, claro está, desde que as declarações da vítima sejam coerentes, sejam, portanto, condizentes com outros elementos da prova que constam do processo. A partir do momento que se tem conhecimento que uma determinada criança sofreu abusos sexuais, como lidar da melhor forma com essa criança para ajudá-la a superar os traumas? Sim. Essa vítima de abuso sexual pode ter os traumas podem ser e podem ser muito fortes, né? Ou nem tanto, dependendo da criança, né? Então, qualquer criança que é vítima de abuso sexual, que os pais saibam, devem primeiramente dar uma sensação da criança de conforto e de proximidade e de apoio e de autoconfiança, porque essa criança sente-se, né, da relação que teve com o agressor, ela perde a confiança no adulto. Então, a primeira questão é retomar devolver à criança essa questão da confiança. Tem que ter um adulto que mostre que ela deve confiar nela. Então, primeiramente é isto, dar o conforto, dar tempo à criança também, não exigir que a criança fale do sucedido, porque pode estar ainda muito traumatizada e pode não conseguir falar. Também a pessoa não deve recriminar a criança, não deve julgar, deve mostrar todo o apoio, não deve fazer nenhum tipo de julgamento, né? Porque a criança pode estar muito confusa, não conseguir contar as coisas com muito nexo. Então a pessoa não pode questionar a criança porque ela fica a sentir que é culpada. Muitas vezes o agressor incute na criança de que ela é culpada e ela fica com vergonha e fica a sentir que ela é responsável, por exemplo, se for um pai, que ela vai ser responsável pela saída do pai da casa se for preso. Então é isso, a mãe ou pessoa que é responsável deve restabelecer essa confiança no adulto, dar a abertura para a criança falar, deve também procurar apoio a nível psicológico para a criança. Se não for a criança não tenha sido atendida por um psicólogo, deve pedir apoio ao psicólogo, mesmo que a criança não esteja a mostrar nada, a nível que o pai possa ou a família possa perceber. Deve procurar apoio de um médico ou de um psicólogo para fazer todos os exames para ver até que ponto a criança ficou traumatizada e quais são o que é que se deve fazer, quais são os cuidados que deve ter com essa criança. Acabamos de assistir a uma pequena reportagem sobre o tema de hoje. Senhor Diretor da PJ, quais são os procedimentos adequados para se fazer uma correta recolha de provas no âmbito dos crimes sexuais? Bom, é importante... Esta pergunta vai-me responder na segunda parte do nosso programa. Tempo para um curto intervalo, voltamos de seguida, não saia do seu lugar.
Uma vez mais, muito boa noite. Bem-vindos à segunda parte do nosso programa Questões da Justiça. Prosseguindo a nossa conversa com o Diretor Nacional da Polícia Judiciária para percebermos um pouco mais sobre os crimes sexuais contra menores. Sr. Diretor, quais são os procedimentos adequados para se fazer uma correta recolha das provas no âmbito dos crimes sexuais? É importante distinguir duas situações. Primeiro, se estamos a falar de agressões sexuais ou crimes que são detectados de imediato ou contra pessoas já maiores de idade, a primeira coisa a fazer é que o próprio ofendido, a própria vítima, consiga, por si só ou com o apoio de alguém da sua confiança, dirigir-se de imediato à esquadra policial mais próxima ou às próprias instalações da Polícia Judiciária na Chara Grande. É claro que em situações em que fisicamente esteja debilitada, deve dirigir-se de imediato a um estabelecimento de saúde ou hospital mais próximo. Isto porquê? Porque, obviamente, o mais importante é garantir a questão da preservação da saúde e o acompanhamento das agressões que efetivamente ocorram, mas é importante também que as autoridades policiais e principalmente a Polícia Judiciária, que é quem faz a investigação destes crimes já com um nível de cientificidade e com a utilização de algumas técnicas forenses, consiga recolher os chamados vestígios biológicos quando existam. E eu digo quando existam porquê? Porque nem sempre nós temos sangue ou sêmen ou situações em que haja, por exemplo, confronto físico entre a vítima e o abusador, neste caso o agressor. É claro que quando há um confronto físico há muito mais elementos e muito mais vestígios a recolher, em que, inclusivamente, as vítimas devem evitar lavar-se ou serem lavadas por outros, devem preservar a roupa que tinham vestida quando foram agredidas e abusadas sexualmente. Entretanto, quando estamos a falar de menores, a situação torna-se muito mais complexa. Primeiro, porque nem sempre, quando passa a ser do conhecimento do encarregado de educação, dos pais, dos adultos, de que há uma situação de abuso, nem sempre essa situação ocorreu naquele momento. Ou seja, muitas vezes identificamos ou diagnosticamos uma situação que tem ocorrido há já algum tempo e que a última vez foi há mais de dias e, portanto, aí não se tem tantos elementos ou vestígios biológicos. Há outros elementos de prova, no entanto. E aqui, relativamente às crianças, aos menores, o elemento mais sensível é a prova obtida das declarações do próprio ofendido ou da ofendida. Ou seja, a primeira abordagem ao menor ou à menor é muito importante e deve ser feito da forma mais... Realçando a importância da abordagem, a PJ tem equipa especializada para lidar com casos de abusos sexuais em menores? Bom, na Direção Central de Investigação Criminal, aqui na cidade da Praia, que cobre todo o Sotavento, existe na secção de investigação dos crimes contra as pessoas uma brigada que trabalha só os crimes sexuais, contra menores, mas também contra maiores. Nessa brigada já existem inspetores, ou inspetoras até, para ser justo, qualificadas para o trabalho com menores. Nesses casos é também acompanhado o menor ou a menor pelo ICA, através de psicólogas que acompanham estas situações, e o enquadramento é feito e a abordagem à criança é feita numa sala preparada para o efeito que está nas instalações da Polícia Judiciária, onde se tenta criar um ambiente mais tranquilo, mais agradável, mais propício para que a criança possa apresentar os factos o melhor que pode e possa ser daí acompanhada e se perceber
como é que se deverão desenvolver, como é que deverão ser desenvolvidas as investigações para a recolha de outras provas que possam ser necessárias recolher. Quantas violações são conhecidas por ano? Bom, depende de ilha para ilha e aqui... A nível nacional tem A nível nacional, os crimes sexuais têm um problema de unificação, até porque, como sabe, a Polícia Judiciária não está em todas as ilhas, infelizmente, e nas ilhas onde nós não estamos presentes, e nós só estamos presentes aqui em Santiago, no Sal e no Mindelo, nas demais só atuamos quando o Ministério Público assim o solicite, de modo que nós temos alguma dificuldade em apresentar números globais. O que lhe posso dizer é que, por exemplo, comparativamente com outros crimes, a Ilha do Sal tem uma prevalência de crimes sexuais bastante acentuada, contra menores, mas também contra pessoas já contra adultos. São Vicente, no entanto, e aqui, principalmente na praia, que é a área, e quando digo praia, não só o Concelho da Praia, mas também o Concelho da Ribeira Grande, de Santiago, tem havido uma tendência para uma manutenção que ronda, nos diferentes crimes de diferente natureza, cerca de 50 crimes que são efetivamente objeto de queixa por ano. Conhece algum caso de abuso sexual que tenha resultado em morte ou suicídio da vítima? Remonta a alguns anos, por acaso. Não tem sido muito comum ou não tem sido o meu conhecimento. Conheço uma situação de há alguns anos em que ocorreu na Ilha do Fogo o suicídio da vítima de uma violação, de uma agressão sexual. Recentemente, e pelo menos aqui nos últimos anos, não tenho conhecimento, embora não tenha dúvida nenhuma que as consequências dos crimes de natureza sexual são extremamente devastadores para as vítimas, principalmente a nível psicológico. O que têm feito as autoridades para combater as violações sexuais? Bom, como lhe referi, acho que tem havido, antes de mais, uma preocupação em acompanhar a vítima de uma forma muito próxima. Ou seja, qualquer pessoa que apresenta uma queixa de que foi vítima de violência sexual é de imediato apoiada pelas autoridades policiais. Se estamos a falar de uma criança, mais ainda é feito o acompanhamento e a priorização desse caso, e tem-se tentado, de uma forma global, e o próprio sistema de justiça, dar uma resposta bastante severa a estes casos. Nós reconhecemos que, eventualmente, a nível da prevenção, estamos a necessitar de trabalhar um bocado mais junto aos núcleos familiares, às escolas, onde nós devemos ser capazes de transmitir alguma informação adicional relativamente à autoproteção, que é muito importante, seja nas crianças, seja nos adultos. Os pais e a sociedade têm colaborado? Sim, mas penso que nós temos um trabalho aí importante a fazer. Culturalmente, nós somos um país onde há uma mistura e às vezes meio desequilibrada entre as nossas raízes, as nossas influências religiosas e o nosso liberalismo cultural, que às vezes pode cair na libertinagem no que toca à forma como nós olhamos para a evolução do desenvolvimento sexual das crianças. Dizendo isto, quer dizer o quê? Que as nossas crianças são demasiado cedo expostas a comportamentos de adultos ou incentivadas ou acha-se piada a que se comportem como adulto em determinados elementos com algum caráter sexual que eu julgo que nós devemos ter cuidado. As danças, as roupas, a maquiagem nas meninas, em que cedo demais estamos a querer que se comportem como adultos. E como adultos, naturalmente, a sexualidade, que é um elemento natural das crianças e que está em desenvolvimento desde muito cedo, desde o nascimento, não é? Começa a adquirir contornos que podem ser perigosos exatamente porque numa sociedade em que depois há um interrelacionamento muito grande, facilmente
alguma confiança, digamos assim, ainda de que determinado tipo de crimes é algo que só acontece em camadas sociais mais vulneráveis, o que não é assim, não é? E que depende, sim, de nós estarmos capazes de acompanhar, de olhar como natural esse desenvolvimento sexual das crianças, mas também de permitir que esse desenvolvimento ocorra naturalmente e não seja pressionado com elementos como danças, com conteúdo claramente com alusões claramente sexuais. E as pessoas podem achar que eu estou a exagerar, mas se calhar porque sou pai. Faz-me alguma impressão ver a tolerância que nós temos aos concursos de dança em que as crianças imitam danças de adultos. Para já tem um gosto duvidoso, não é? E uma qualidade duvidosa, mas que principalmente tem alusões sexuais muito claras. E aí, obviamente, que estamos a formatar comportamentos que também dificultam, antes de mais, o diagnóstico das situações que podem significar que a criança pode estar a ser abusada sexualmente. Sr. Diretor, estamos quase a terminar o nosso programa, mas antes gostava de saber, para si, qual é o impacto social das violações numa sociedade como a nossa, pequena por excelência, em que todos conhecem todos e que casos desses são difíceis de serem desconhecidos? Olha, tem um duplo impacto. Por um lado, acho que é um impacto extremamente negativo. Hoje nós temos um sentimento de insegurança, mas mais do que sentimento de insegurança, acho que hoje todos nós temos o sentimento que estamos a ser uma sociedade mais violenta. Eventualmente não será assim, mas somos uma sociedade que, além de pequena, hoje em dia tem meios de comunicação social que há 10 anos atrás ou 15 anos atrás era apenas a televisão e a rádio, e agora temos várias televisões, várias rádios, a internet vulgarizou-se e isso significa que cada caso transforma-se em mais do que um caso, exatamente porque faz com que as pessoas se sintam, principalmente quando há um nível de violência ligado a ele muito grande. E por outro lado, quando estamos a falar de menores, e nós temos visto situações que uma vez identificadas e uma vez havendo a intervenção da polícia, acabam sempre por ser divulgadas e em que, uma vez dando-se a conhecer a identidade do agressor, toda a gente passa a saber exatamente a identidade das vítimas, porque se conhece, porque o bairro fica a saber que é a menina e é filha de fulano de tal, ou o rapaz é filho de fulano e beltrano, e isso tem de facto um peso muito grande. Por outro lado, julgo que há um outro elemento que é importante apresentar, que é ajudar as pessoas a ter a percepção dos riscos e dos cuidados que devem ter, não é? E que as pessoas não pensem que é algo que só acontece aos outros, que têm comportamentos claramente conotados com alguma falta de regra, com alguma falta de conduta ética, quando não é assim. Ou seja, nem todas as... e isto era algo que muito ligado a uma cultura algo machista, em que quase sempre olhávamos para a vítima de violação, mesmo as próprias mulheres tinham esta percepção, a vítima de violação era uma mulher que se expôs ao crime, o que não é verdade, embora julgo que temos um trabalho que podemos fazer muito importante na prevenção e na autoproteção, não é? de todas e todos relativamente aos crimes sexuais. Sr. Diretor, uma vez mais, muito obrigada pela sua participação. Para mim foi um prazer imenso tê-lo no nosso programa. Muito obrigado eu e votos de continuação de bons programas sobre questões da justiça. Questões da Justiça, por hoje é tudo. Voltamos daqui a 15 dias.
Obrigada.